Aula 8, parte 2. Continuando falando sobre controle cascata, temos aqui um exemplo de um controle de cascata multinível, com 4 níveis, controle de vazão, uma malha interna, né, a mais interna, controle de vazão. Depois temos uma malha que é um controle de temperatura, externa de vazão, e a externa, a de temperatura, temos uma de analítico de concentração, uma malha de controle de concentração, e uma outra malha ainda de controle de concentração externa. Então são 4 malhas aqui em cascata. Tá, e como que a gente sintoniza esse controle de cascata? Então, algumas sugestões para a sintonia de malhas em cascata são as seguintes, tá? O controlador escravo, ou seja, o interno, deve ter um ganho proporcional atuando no erro. Então lembra, você não deve utilizar, não é aconselhável se utilizar um controle proporcional que vai só na realimentação. Você deve atuar no erro. A gente vai ter problema talvez daquele kick proporcional? Sim, mas como a malha interna, o interessante é que ela seja rápida. Isso não é um problema, tá? Então ele vai no erro, o nosso proporcional, para transmitir a sua saída rapidamente qualquer mudança no seu set point. E o seu ganho deve ser alto. Então a gente coloca um ganho KP lá, o KC do seu controlador elevado. E a ação integral deve ser lenta para não forçar uma redução significativa do ganho proporcional. Porque quando você aumenta a ação integral, você diminui o efeito do proporcional. Se a malha escrava for rápida, sensores rápidos e sem grandes tempos mortos, pode não ser interessante colocar a ação derivativa nessa malha. Se a malha escrava for um controlador de vazão, deve-se usar preferencialmente um PI. A malha rápida, ruidosa, não se deve usar derivativo, tá? Com o tempo integral da ordem de grandeza da constante de tempo da válvula, então o TI é aproximadamente igual ao tal da válvula, e com o maior ganho possível, tá? O KC maior possível. Por outro lado, se a malha escrava for um controlador de temperatura, deve-se usar preferencialmente um PID. Normalmente em controlador de temperatura a gente usa derivativo, com o tempo derivativo da ordem de grandeza da constante de tempo da medição e com a ação derivativa atuando na variável de processo PV e não no erro. Então aqui, no caso do controle de temperatura, a ação derivativa que você vai utilizar, né, deve preferencialmente ir na variável de processo. As regras para a sintonia de controles em cascata são as seguintes. Sintonizar a malha escrava primeiro, ou seja, a malha interna primeiro, e só depois com ela em automático sintonizar a malha mestra. Esse tipo de recomendação é para quando você vai fazer a sintonia do sistema com ele em operação. Então você tem lá o processo, com o processo rodando, você vai ajusta a malha interna, vai lá ajustando os parâmetros empiricamente, depois você ajusta a malha externa. Tá? Sintonizar as malhas escravas com parâmetros que as tornem rápidas, mas sempre procurando o menor sobrevalor overshoot possível. Então, lembra, sempre que a gente fala o maior KC possível, você vai aumentando o ganho, e você vai ver que vai começar a ter overshoot, o sistema vai oscilar. Você estipula ali um valor máximo de overshoot, 5%, 10% no máximo e pronto. Isso é o critério de parada, tá? Para dizer que você atingiu o maior valor de K possível. Aqui temos um exemplo de uma simulação, né, com controle cascata. Primeiramente, a planta. Essa é a nossa planta. Ela tem... A planta seria completa, seria 5 sobre S mais 10 vezes S mais 2, 2 polos, né? Aqui tem um tempo morto de 1 segundo, tempo morto, tá? É 1 elevado a menos S. Então esse é um sistema de segunda ordem com tempo morto. Está sendo controlado por um PID. Observa que colocamos saturador na entrada da planta, o saturador varia de 0 a 4. Aqui também é a mesma coisa, 0 a 4. Mínimo de 0, máximo de 4. Representa o que? Uma característica do processo. A menor variável que entra aqui é 0, a maior é 4, tá?
Esses são os parâmetros do nosso PID, KC, TI, TD. E esse símbolo aqui é porque ele possui saturação interna, limitação, e ele possui anti-wind-up, tá? Então a gente pode ver aqui na própria simulação, eu peguei um PID, esse é o mesmo PID mesmo do MATLAB normal, coloquei o ISA, que é o ideal, coloquei o parâmetro KC, o integral é 1 sobre TI, o derivativo é o TD, o coeficiente aqui é o fio derivativo, ele é alfa sobre TD, e aqui output saturation, eu coloco saturação, os limites de 0 a 4 que eu defini lá, e aqui eu escolho o anti-wind-up back calculation, e aqui eu coloco o 1 sobre TA. Lembra quando a gente falou sobre o anti-wind-up, que tinha aquela malha de realimentação lá, que tinha uma constante de tempo que era 1 sobre TA, e a gente escolhia ela para ser igual à constante de tempo do integrador? É isso daqui, ó, esse back calculation coefficient faz isso. Eu coloquei ele com o mesmo valor que o meu integral, porque eu quero que a saturação tenha a mesma velocidade, tá? Por isso é outro valor aqui. Com isso eu implementei nesse PID aqui o anti-wind-up também, além de já incluir a saturação. Nem precisava ter essa saturação aqui fora, ó, já está aqui dentro já. Tá? Aqui embaixo eu fiz a mesma coisa com o PI agora. Tá, o que é o de baixo? Vamos lá. O de baixo eu peguei essa mesma planta, dividi ela em duas partes, né? Consegui separar ela em duas dinâmicas, com o tempo morto lá, que é 1 segundo. Mesmo saturador 0 a 4. Só que agora eu dividi em dois controladores. Eu coloquei um controlador para essa malha interna, que é um PI. KC igual a 1, TI igual a 0.05. Como que eu configurei o PI? É o mesmo PID, só que eu venho e mudo aqui, ó. De PID eu coloquei para PI. Ideal também. Tem o KC, a integral, que é 1 sobre TI. Mesma coisa, saturação, e o anti-wind-up. Ele é ajustado da mesma forma que para o PID. Esse é o controle da malha interna. Na malha externa, detalhe. Eu projeto esse PI para quem? Para essa planta só. Eu projetei esse cara para isso. Pronto. Agora eu vou projetar esse PID para essa planta aqui, ó, que é um sistema de primeira ordem com tempo morto. Esse daqui, o PID, foi projetado para o sistema de segunda ordem com tempo morto. Mas eu projetei um PID aqui agora. Mesma história, mesma coisa. Também coloquei lá o anti-wind-up, que estão os parâmetros de ajuste dele, simulo. Tá aqui. Ó, a resposta em vermelho é a saída 2, que é com o controle cascata. O controle cascata tá aqui. E o primeiro é sem o controle cascata. Observa como o controle cascata te permitiu atenuar enormemente a perturbação na planta, enquanto que sem ele, ó, a perturbação afeta enormemente a saída. Aqui a gente tem as ações de controle, né, as variáveis manipuladas, as MVs, aqui a saída dos controladores, que vão na entrada da planta. Acima é o PID, a de baixo é o PID escravo. Ó, PID escravo. PI escravo, desculpa, PI escravo. Observa que, ó, essa tem variações mais bruscas no começo, a do PID. A outra é mais suave um pouco. E aqui, ó, como o PI atua muito mais rápido já para atacar o problema da perturbação, enquanto que o PID demorou para atuar. Por que ele demorou para atuar? Porque ele demorou para sentir o problema. Aqui, ó, esse tempo morto é o grande vilão. Aqui, quando teve uma perturbação, esse cara aqui só vai compensar essa perturbação depois que ela chegar na saída. Tem um tempo morto aqui e toda uma dinâmica que vai afetar. Só quando chegar na saída esse efeito é que ele vai atuar. E esse daqui não, já estou pegando essa variável aqui, bem antes do tempo morto, já consigo atuar, compensando isso. Isso aqui é realista? Isso é realista. Existem vários processos que têm essa característica aqui, tá? Um processo, por exemplo, em engenharia elétrica comum, é um motor de corrente contínua, que a gente separa ele, dinâmica elétrica, dinâmica mecânica. Aí aqui no meio você consegue medir a corrente do motor, fazer uma malha de corrente, aqui, né? Uma malha de corrente. E aqui na saída você mede a velocidade, faz uma malha de velocidade do motor. E se você quiser fazer um servo, você ainda faz uma terceira malha externa com a posição ainda. Você faz um controle de cascata com 3 malhas, no caso do motor de corrente contínua.
Tá aí, né? Já viu as formas de onda. Enfim, a gente falou do controle cascata. Agora eu gostaria de falar sobre o controle seletivo ou override. Então ele é conhecido em inglês como controle override ou controle seletivo. Por que eles têm esse nome, tá? Então, override seria sobrescrever. Seria como tem alguém no controle e alguém vai assumir o controle. Ou seletivo, que é quando você seleciona um ou outro. Que é a mesma coisa aqui nesse caso. Você vai ter 3 opções e ele vai selecionar uma delas para ser a variável que ele vai utilizar na realimentação aqui do controlador. Então aqui seria a medição. Ele tem 3 sensores de temperatura aqui nesse tubo, aqui nesse tanque. Ele vai pegar um deles e vai selecionar qual? No caso, o mais alto. A temperatura mais alta. Vamos supor que esse aqui está marcando 60 graus. E esse está marcando 62 graus, esse marcando 61 graus. Ele vai selecionar, seletivo, seleciona o maior. Então esse aqui podia ser o menor, tá? No caso foi o maior. Então ele vai usar como referência a maior temperatura. Por quê? Porque ele quer que ao longo de todo esse tanque aqui, a maior temperatura, por exemplo, não seja maior do que um determinado valor que ele estipulou. A sua referência aqui, vamos supor que a referência era 62 graus. Então ele quer controlar a maior delas. As outras são menores, vão estar abaixo disso, sem problema nenhum. Tá? Então assim, o controle override, né, ou seletivo, que é o nome que eu vou usar mais é controle seletivo, existe quando uma variável de processo é a variável de controle em operação normal. Durante a operação anormal, no entanto, outra variável de processo assume o controle para evitar que algum limite de segurança, processo ou equipamento seja cedido. Outro tipo de aplicação para o controle seletivo é modificar automaticamente a estratégia de controle entre a partida, a inicialização, né, a partida do processo e a operação normal. Também é muito comum. Você tem uma máquina, um processo, e para você levá-lo até o ponto de operação para ela trabalhar normalmente, você tem um soft start, um startup da máquina. Então ela tem que ter uma partida, às vezes é sequencial, você liga uma variável, controla até um determinado ponto de operação, depois vai a outra. Tem todo um processo só de partida daquele equipamento, tá? E aí você vai utilizar dos recursos do controle seletivo. Na indústria de papel e celulose, por exemplo, né, o vapor para uma batch digest, isso aqui, é inicialmente controlado por um controlador de vazão, até que a pressão atinja o ponto de operação. Então um controlador de pressão overrides, né, substitui e assume o controle da válvula. Então vamos tentar resumir isso aqui. O que acontece? Quando está vazio aqui, a pressão é baixinha. O que você faz? Você controla a vazão. Por exemplo, coloca uma vazão constante lá de produto. Ele vai enchendo e a pressão vai começar a subir. Aí ela vai atingir um determinado ponto, um determinado valor de pressão, que a pressão ficou alta, que você não pode mais manter essa vazão constante aqui. Aí você vai começar a controlar a quantidade de fluido, no caso de vapor que entra aqui, a partir da pressão. Você vai controlar a pressão. Então essa vazão agora vai ser bem variável, pode ser baixa, pequena, porque você está controlando a pressão do sistema. Então controla essa vazão até a variável de pressão atingir um valor crítico, que a partir daí ela assume o controle agora. Então, agora é essa variável aqui que importa para você. Vou tentar explicar aqui. Esse aqui é um low selector, ou seja, ele seleciona a menor variável. Inicialmente você tem uma referência aqui para essa pressão que deve ser um valor bem elevado. E ele está bem pequeno aqui. Então o que acontece? Aqui, isso aqui são as saídas dos compensadores. Vou chamar isso aqui de MV1, variável manipulada 1, variável manipulada 2. Como isso aqui está um valor muito pequeno da pressão, o erro aqui é muito grande. A saída desse compensador está muito mais alta do que desse aqui. Ele seleciona esse de cá para controlar o sistema porque a diferença entre os dois está menor. Esse aqui está mais próximo do ponto de operação. Ele tem uma vazão e provavelmente ele vai conseguir atingir a referência e ter uma variável na saída bem menor do que essa daqui.
Porque o erro desse aqui está muito grande. À medida que a pressão vai subindo, esse erro vai diminuindo, até um ponto em que a vazão que você tem que injetar aqui agora vai ser bem menor. Quando você praticamente atingir a pressão de referência do sistema, o que vai acontecer, essa vazão praticamente vai a zero. Você não pode mais colocar nada. Aí o que vai acontecer? Esse cara aqui vai ser menor do que esse. Esse daqui vai ser bem menor do que esse aqui. Aí ele é que assume o controle. Porque ele está demandando muito menos energia para ser inserida no processo. Ou massa nesse caso aqui, né? Aqui a gente vê um outro exemplo, tá, de controle seletivo. Você tem, por exemplo, uma estação lá de compressão, um compressor, utilizado na indústria de oleodutos ou de petróleo. As pressões de sucção e descarga são monitoradas. Então, você tem a pressão que entra e que sai do compressor. Qualquer que seja a pressão que exija menor, a velocidade mais baixa, né, a menor velocidade do compressor, torna-se o controlador principal. De novo, é um low selector aqui. Vai pegar as duas demandas, a que exige menos é a que vai ser a que vai controlar o sistema. A gente também pode, tá? Tem uma outra opção aqui. Até então eu tinha colocado um controle seletivo, apresentado um controle seletivo na saída do controlador, tá? A gente pode ter controle seletivo no erro, na entrada do controlador, tá? Então, outros autores sugerem que o critério de seleção seja baseado nos erros, em vez das saídas das malhas, né, de controle. O sinal de erro mais baixo algébrico não é módulo, tá? É o valor numérico mesmo. Se tiver um aqui com menos 2 e o outro com 1, esse é o menor. Menos 2 é menor que 1. Tá? Dependendo da aplicação, seria então passado para um algoritmo PID comum. Então o que você faz? Você faz o controle seletivo aqui e depois manda para o PID. A vantagem disso é que nunca há um salto na saída do controlador, você não precisa se preocupar com bump. E como resultado da comutação de um sinal de erro para outro. Sua desvantagem, no entanto, é que um único conjunto de parâmetros de ajuste se aplica a todas as variáveis do processo. Então, você vai usar só um controlador para o processo. E quando você tem duas malhas assim, você pode ter duas funções de transferência diferentes, mas estarão sendo controladas pelo mesmo controlador. Tem vantagens e desvantagens nessa técnica. Vou mostrar dois exemplos aqui. Na verdade, um exemplo, vou mostrar ele de duas formas. Tá? Um exemplo, né, o controle seletivo desse processo aqui. Então aqui, ó, você tem um queimador aqui, ó, vem combustível, entra aqui tem um fogo que está aquecendo o fluido que passa dentro dessa tubulação aqui. Então você quer controlar a temperatura de saída do produto, tá? Essa temperatura que sai aqui do produto. Mas só que você quer, por questão de segurança, também monitorar a temperatura do duto aqui, dessa tubulação, e manter ela num determinado valor de segurança. Ele não pode ultrapassar. Se ultrapassar, você tem que diminuir a queima do fogo. Por que isso acontece? Diversas razões, mas vamos dizer que com o tempo vai acumulando carvão aqui, e esse carvão acumulado ele dificulta a transferência de calor para o fluido, então você precisa de uma temperatura bem maior para aquecer aqui. E com o tempo, com o acúmulo de carvão, a temperatura pode chegar a um valor muito elevado de temperatura, que é proibitivo e que pode danificar o equipamento. Tá? Aí você tem que atuar. Então aqui a gente tem um exemplo de controle seletivo, duas malhas de controle, utilizando ó, essa malha aqui, controla a temperatura de saída do fluido. Aqui está a realimentação lá, referência, tem o erro, controlador proporcional. Aqui nós temos o integrador com a External Reset Feedback, que é para não termos o problema do bump, o bumpless, né? Transfer. E aqui a gente tem uma malha de controle que controla a temperatura na tubulação. Obviamente a gente só vai usar uma dessas malhas de controle. Qual delas? A que tiver a menor saída. Por quê? De novo, porque a que tiver... imagina, essa aqui está uma referência de um determinado valor, imagina 70 graus. E essa aqui está operando com um valor de 40 graus. Se você tiver com essa malha de controle próxima do valor da referência, ou no valor da referência, essa variável saída aqui do controlador vai ter um determinado valor X.
Se essa daqui tiver com a variável de saída abaixo desse valor, imagina lá 60 graus, a saída do compensador será mais elevada do que essa aqui, ó. Porque essa daqui você está no ponto de operação já, só precisa fornecer aqui na saída do compensador o valor específico para ele operar nesse ponto de operação. Enquanto que aqui, como não está no ponto de operação, ele vai mandar abrir mais a válvula. Então essa variável aqui está bem mais alta que essa. E como ele pega o menor, seleciona a menor variável, ele vai selecionar essa de cá, que é a menor. Essa daqui provavelmente vai aumentar, vai estar perto de saturar.